Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um assunto importante e urgente, a medida provisória 1221 de 2024, que trata das condições excepcionais para a contratação pelos órgãos públicos em situação de calamidade pública, de urgência, de emergência. Esse vídeo é muito importante porque numa situação passada, recente, nós percebemos que muitos municípios, quando foram aplicar a Lei 13.979, lá em 2020, com aquele problema de saúde, eu só vou falar o nome aqui para o YouTube não derrubar o vídeo, né? Muitos prefeitos, muitas entidades aplicaram equivocadamente a norma. E agora, passados alguns anos, essas autoridades estão sendo punidas ou com julgamento de contrato irregular, licitação irregular, ou até mesmo com multas em seus nomes próprios, né, em seus CPFs, por conta de procedimentos aplicados de forma equivocada. Então, tome muito cuidado. A MP, ela não é uma medida provisória muito longa, mas ela trouxe muito conteúdo, muito quantitativo. Esse vídeo a gente vai ficar muito focado, então, nas projeções, para que vocês possam acompanhar comigo atentamente as observações do texto, possam ir marcando aí na legislação que vocês têm em mãos, para que possam aplicar corretamente, então, a MP 1221 de 2024. Vamos lá. Vamos falar sobre a MP. Bom, o primeiro ponto importante é que a MP não é exclusiva para o caso atual, maio de 2024, quando a gente está gravando esse vídeo, não é exclusiva para o caso do Rio Grande do Sul. Embora seja uma grande tragédia, todos nós nos compadecemos e estamos ajudando, a medida provisória ela veio de forma genérica abordar o conceito da calamidade pública, justamente para que ela, se for convertida em lei, no prazo legal, ela já possa existir, a norma já possa existir para outras calamidades públicas que possam vir a surgir, que obviamente nós desejamos que não aconteçam. Então o artigo 1º ele é bem claro, né? Destinado ao enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública, não se refere somente ao Rio Grande do Sul. Mas a aplicação da medida provisória não é automática, né? O parágrafo 1º exige 2 atos, e reparem que são atos a cargo do Executivo Federal e Estadual, né? Vamos lá, declaração ou reconhecimento do estado de calamidade pública pelo chefe do Executivo Estadual, ou do Distrito Federal, ou do Executivo Federal, e ato específico do Executivo Federal, do Executivo Estadual ou do Distrito Federal, com autorização para aplicação das medidas excepcionais, e aqui vem um ponto importante, e a indicação do prazo dessa autorização. Então eu vou ter 2 prazos aqui de início, né? O prazo da medida provisória, até sabermos se ela vai ser convertida em lei ou não, e também o prazo dessa autorização de utilização da medida provisória. Temos que tomar cuidado com esses 2 prazos. Um outro ponto importante, e que foi um erro muito comum lá na 13.979, foi a utilização indiscriminada e para todo o exercício financeiro dos textos de exceção lá da 13.979 e agora da MP 1221, que é o quê? O parágrafo 2º diz, né? O disposto nesta medida provisória aplica-se apenas às medidas excepcionais a serem adotadas para o enfrentamento das consequências decorrentes do estado de calamidade, quando caracterizado urgências de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Então, se o objeto não for de natureza emergencial, né, caracterizada essa urgência da necessidade, volta aqui comigo, se eu não tô querendo comprar cafezinho, copo plástico, mas eu não vou utilizar isso para distribuir água para as pessoas que estão desabrigadas, não, é para uso comum da administração, né, coisas rotineiras, né? Se eu não tiver ali a justificativa do objeto estar contextualizado dentro da calamidade pública, não vou poder aplicar a MP, né, a medida provisória. Por quê? Porque há esta restrição. Outro ponto importante, não vou poder contratar o objeto para todo o meu exercício, mas sim para um período necessário para que eu possa licitar dentro das normas gerais de licitação da nova lei de licitações. Então, um erro que foi muito comum foi fazer a licitação para todo o exercício. Não, eu vou fazer a licitação pensando num prazo máximo de contratação de até 1 ano, a gente vai falar sobre isso, né? Mas com uma cláusula de rescisão imediata caso a calamidade, a situação de emergência, a situação de calamidade, né, deixe de existir, ou caso eu consiga licitar o objeto normalmente, ordinariamente, e assinar um contrato em decorrência daquela licitação normal da nova lei de licitações. Então é importante a gente lembrar isso, ok? Vamos voltar para a tela. Um outro ponto importante, né, é o artigo 3º. Ele vem dispensar a elaboração do ETP quando os objetos forem
de contratação forem obras e serviços comuns, inclusive os de engenharia. É importante dizer aqui que quando eu for abrir o processo, a área técnica deve reconhecer esse caráter de natureza comum do objeto. Vou postergar o gerenciamento de riscos para a gestão de contrato e será admitida a apresentação de termos de referência simplificado, que ainda nos termos da medida provisória, olha lá, diz que eu vou ter a declaração do objeto no meu TR, uma fundamentação simplificada da contratação. Fundamentação é o quê? O dispositivo legal, é mostrar a base legal para a contratação. Não preciso ficar citando aí doutrina, citando jurisprudência, não, vou dizer direto o dispositivo da lei e tá bom, não preciso enrolar muito. A descrição resumida da solução apresentada, então o que eu quero contratar, quais são as características dessa contratação, onde é que eu quero chegar com essa contratação, então as características básicas ali do serviço ou do fornecimento, os requisitos da contratação, então o que eu posso exigir, o que eu devo exigir da empresa para que ela possa ser contratada, quais são as certificações eventualmente necessárias, quais são as comprovações que ela precisa demonstrar de que pode executar aquele objeto. Os critérios de medição e de pagamento, e quando ele vai falar da estimativa de preços dentro do meu termo de referência, ele diz primeiro, que eu posso utilizar os parâmetros que já existiam lá no artigo 23 da nova lei de licitações, mas ele cria, no que se refere à composição de custos unitários menores, a possibilidade de utilizar a mediana dos preços, então lá, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item, correspondente nos sistemas oficiais de governo. Mas a alteração importante aqui é quando ele vai falar de fornecedores, porque o artigo 23, lá da nova lei de licitações, fala que quando eu cotar com fornecedores, tem que ser no mínimo 3 fornecedores, eu tenho que justificar o porquê daqueles 3 fornecedores, e aqui a MP não fala nada disso, não fala que precisam ser 3, não fala que eu preciso justificar, ou seja, eu tenho liberdade, para poder cotar com um fornecedor, pegar um contrato da administração pública, pegar um preço de internet, sem me preocupar com as regras para a contratação de fornecedores. Tem uma outra regra importante para dar celeridade a essas contratações, que é a redução pela metade dos prazos de publicidade mínimos previstos na nova lei de licitações. Então, aquele prazo entre a divulgação do extrato do edital e a apresentação das propostas e dos lances, no pregão, por exemplo, 8 dias úteis, cai pela metade, desde que, obviamente, esteja previsto no edital. Mas também tem, e agora esse ponto é um ponto importante, que já existia anteriormente em outra legislação que já foi revogada, a possibilidade de eu contratar com preços superiores à pesquisa que eu realizei. Pode ser que a minha pesquisa orçamentária ela se dê com base em valores, volta aqui comigo, em valores que eram de contratações antes do estado de calamidade, e, portanto, em condições normais de fornecimento. E quando eu vou pesquisar agora, eu percebo que está muito longe, está muito mais caro, justamente por conta da calamidade pública. Quem está vendo, por exemplo, o que acontece no Rio Grande do Sul sabe que ali, para você ter fornecimento de qualquer coisa, vai custar muito mais caro se for possível contratar. Então não dá para utilizar parâmetros passados. E aí a medida provisória vem e diz o seguinte, olha, não, calma, se você constatar isso, mas tiver uma pluralidade de fornecedores, tente comprovar a negociação com eles, mesmo que seja infrutífera, tente comprovar a tentativa de negociação de preços para tentar reduzir, e demonstre que se trata de uma situação de mercado, uma situação ali regional, não é aquele fornecedor que está querendo te cobrar mais caro, mas sim toda a pesquisa de preço, toda a sua consulta tem preços acima elevados. Veja comigo na tela. E aí então o parágrafo terceiro ele vai exigir a negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, para tentar reduzir o valor, e a fundamentação no processo dessa variação de preços praticada no mercado. É importante isso, no mercado, por motivo superveniente. Não é aquela empresa que está me cobrando mais caro, é, portanto, todo o mercado, todas as empresas que eu consultei estão me pedindo mais caro. Vou ter também o artigo 4º permitindo a dispensa dos documentos de habilitação. Então, na hipótese de haver restrição de fornecedores, então veja só, se eu tenho 3, 4 preços, eu já não tenho restrição de fornecedor. Então, mas na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente, mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação da documentação relativa à regularidade fiscal, então certidões negativas, e econômico-financeira, que é o balanço patrimonial e a certidão de falência, e delimitar os requisitos de habilitação jurídica e técnica aos estritamente necessários. Agora vejam,
não se trata de contratar com empresas locais. Eu sei que tem muita gente que vai pegar esse dispositivo, como fez no passado, e tentar transformar nisso. Então não se trata de contratação com empresas locais. Não se trata também de vantagem exclusiva de empresas locais. Isso, não confunda esse dispositivo com a regularidade fiscal tardia lá da Lei Complementar 123. Aqui se trata de existir uma restrição de fornecedores. Eu tenho um fornecedor, né? Eu não consigo ter mais, porque se eu tenho dois, eu vou, se o primeiro e o mais barato não tem, volta aqui comigo, se eu tenho dois fornecedores e o mais barato não tem certidão, mas eu tenho o segundo, eu vou verificar com o segundo, eu vou contratar com a empresa que esteja regular. Isso é importante. Quando a lei fala restrição quando a MP fala restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, foi uma redação não muito feliz, mas eu não posso ter alternativa. Porque se eu tenho alternativa, eu não vou aplicar a regra de exceção. Eu vou para a regra comum, que seria habilitar. Isso é importante também. Vamos continuar. Vou ter um artigo 5º que me traz muita preocupação, porque pode ser mal interpretado. Ele cria uma presunção nos procedimentos de dispensa e licitação, né, uma presunção de que estão comprovadas a ocorrência do estado de calamidade pública, a necessidade de pronto atendimento, risco iminente e gravoso, a segurança das pessoas, obras, enfim, prestação de serviços, limitação da contratação à parcela necessária. O que significa que eu vou presumir isso? Olha, você não precisa provar para mim no processo, né, que você está numa situação de calamidade pública, que você vai realizar um pronto atendimento com o objeto deste contrato, que você está em risco iminente, ou que o teu quantitativo está realmente adequado à sua necessidade premente ali da calamidade. Né? Volta aqui comigo. Você não precisa juntar provas disso. Eu vou presumir que você está agindo de acordo com a vontade, o intuito da medida provisória. Né? Mas o que é importante aqui não é essa presunção em si, mas sim dizer que ela não é absoluta. Em casos anteriores, a exemplo da 3979, né, essas presunções elas foram questionadas muitas vezes, até por contratações que não tinham nada a ver com o objeto da calamidade, da emergência. Então, se você contratar errado, essa presunção cai por terra, ela não é absoluta, ela admite prova em contrário. E se provar que você não tinha as condições para a contratação e mesmo assim as fez, você pode ser punido. Você é ordenador de despesa, você é prefeito, você é a área demandante que solicitou a contratação com base na MP, né? Você pode ser responsabilizado. Então, a presunção não afasta a responsabilidade. Vamos seguir com o texto da MP. Posso ter a possibilidade, então, de utilizar o registro de preços para a contratação direta, mesmo que seja só para um órgão ou para uma entidade. Quem estudou a 14133 vai lembrar que eu só podia utilizar registro de preços para a contratação direta, dispensa e inexigibilidade, se esse registro de preços atendesse a mais de um órgão ou entidade. Então agora não há essa necessidade, eu posso fazer a minha contratação direta por registro de preços apenas para a minha entidade, apenas para o meu órgão. Um outro ponto importante, já está aí na tela para vocês, é a liberação das adesões. Né? Nós tínhamos na 14133, no texto original, uma restrição de adesão. O órgão federal só podia aderir à ata federal e os órgãos estaduais só podiam aderir a atas federais, estaduais e distritais. Né? Ninguém podia aderir à ata municipal. Aí veio uma alteração à 14133, permitindo que entidades municipais pudessem aderir a atas municipais. Então os órgãos estaduais continuavam não podendo aderir e os órgãos federais continuavam limitados aí às atas federais. Né? E aí vem a MP criando essa abertura para que todos possam aderir a atas municipais. Veja comigo, ele diz lá, ó, a adesão ela vai poder ocorrer por órgão ou entidade pública federal a atas de preços estadual, distrital e municipal, e por órgão ou entidade estadual a atas de preços de entidades municipais. Então todo mundo agora pode aderir à ata estadual, pode aderir à ata federal, pode aderir à ata do Distrito Federal, pode aderir a atas municipais, ok? Um outro ponto importante é a necessidade de você verificar o preço após a assinatura da ata. O artigo 9º ele vai dizer, decorrido o prazo de 30 dias, contados da data de assinatura da ata, a entidade realizará previamente a contratação estimativa de preços, pesquisa de preços, a fim de verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os de mercado e promover o reequilíbrio financeiro caso necessário. Então, volta aqui comigo. Para não ter dúvida se a ata decorrente da MP poderia ser prorrogada ou não,
está escrito. Poderia ser reequilibrado ou não, perdão, está escrito, né? Então, amigo, comparou, verificou que existe diferença de preços, você faz o reequilíbrio tanto para mais quanto para menos, se for necessário, ok? A próxima alteração da MP está aí na lei, né? A alteração de quantitativos para adesão. O quantitativo decorrente das adesões a atas de preços não poderá exceder, na totalidade, a 5 vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de preços para o órgão gerenciador e os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Nós temos, na verdade, na 14133 uma limitação, né? Cada cada aderente não participante pode aderir até 50% do quantitativo de cada item. E a soma de todos os caronas, os aderentes, não pode ultrapassar 2 vezes o quantitativo da ata. Então agora nós temos aqui um quantitativo de 5 vezes. E reparem o texto, volta comigo na tela. O quantitativo decorrente das adesões da ata de preços não poderá exceder na totalidade a 5 vezes o quantitativo de cada item registrado. Ele está falando então da soma dos caronas. Em regra, o quantitativo individual permaneceria o mesmo lá da 14133. E uma ressalva que o artigo 12 da MP traz é que, se o registro de preços for realizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, não se aplicarão quaisquer limites de quantitativos e adesões, ou seja, eu posso ter um número ilimitado de aderentes, de não participantes. Um ponto que já existia na legislação antecedente de calamidade pública, lá na 13979, que a gente tem esse histórico, a gente precisa comparar e ver o que deu certo e o que deu errado, né? Um ponto que também já existia, é esse que está agora na tela para vocês, que é a possibilidade de contratar com empresas que foram punidas, que foram sancionadas, né? Mas veja o que diz a MP. Na situação excepcional de comprovadamente haver apenas uma fornecedora do bem ou prestadora do serviço, será possível a sua contratação independentemente da existência de sanção de impedimento ou de suspensão de contratar com o poder público. O dispositivo ele foi muito feliz porque ele diz, olha, tem que existir só um, né? Isso não significa, volta aqui comigo, isso não significa que tem que ser um fornecedor exclusivo. Não, pode ser que existam vários fornecedores, mas que naquele momento que eu estou cotando, né, somente aquela empresa consegue me atender. Por quê? Ricardo, porque as demais estão debaixo d'água, eventualmente, né, porque elas estão impedidas por outros problemas decorrentes da calamidade. Eu só tenho esse que consegue me fornecer agora, embora numa situação normal tivesse competitividade. Então não se trata de fornecedor exclusivo, mas sim da existência de apenas um disponível no momento, né? E aí ela comete uma impropriedade no finalzinho, dizendo lá, né, sanção de impedimento ou de suspensão. Seria melhor se tivesse dito, né, sanção de impedimento, suspensão, que é da antiga 8666, ou de inidoneidade, mas não disse. Então estamos aí restritos a impedimento e suspensão. Vamos voltar para a tela. Neste caso, eu posso contratar com essa empresa, mas eu vou ter que exigir, será obrigatória a prestação de garantia. Vou ter que exigir uma garantia de até 10% do valor do contrato. Fico me perguntando o que acontece se a empresa disser não vou apresentar garantia e ela é a única que fornece. Porque, diferentemente lá da nova lei de licitações, o texto da MP disse será obrigatória a apresentação de garantia. Se a empresa disser que não vai apresentar, como é que ficaremos, né? Sem a contratação? Pois é. Um outro ponto importante da MP é um aumento do percentual para aditivos. Para os contratos firmados nos termos do dispositivo dessa medida provisória, a administração poderá prever cláusulas que estabeleçam a obrigação dos contratados de aceitar, nas mesmas condições contratuais iniciais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, limitados a 50% do valor inicial atualizado do contrato. Então poderá prever, volta aqui comigo, depende de previsão aonde? No contrato, no edital. Tá? Pode ser no contrato só, porque eu posso estar falando de dispensa, de inexigibilidade, sem ter edital. Mas ou no contrato ou no edital eu tenho que ter essa previsão. E 2, 50%, porque nós tínhamos na 14133, no artigo 125, nós temos lá os percentuais de 25% e 50%. Então agora todos estão em 50%. Vamos continuar com o texto da MP. Acompanha comigo. Tem uma limitação de vigência desses contratos decorrentes da MP, né? Olha lá, os contratos firmados com fundamento nesta medida provisória terão prazo de duração de até 1 ano. Até 1 ano. Prorrogável por igual período, desde que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a administração pública enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de calamidade pública. Então volta aqui comigo. Esse dispositivo, o contrato da MP 1221, no artigo 15,
é melhor que o contrato emergencial da 14133. Por quê? Porque embora os dois tenham o mesmo período, este pode ser prorrogado, o outro não pode. A 14133 proíbe a prorrogação do contrato emergencial e ainda proíbe a recontratação de quem já foi contratado emergencialmente para aquele objeto, né? A MP não cria essas restrições e ainda permite a prorrogação desse contrato. Vamos continuar. Sempre por igual período, né? Então até um ano por igual período. Por que até um ano? Porque você pode rescindir esse contrato antecipadamente caso a situação de calamidade se extingua, né? Nos contratos de obra e serviço de engenharia, com escopo pré-definido, o prazo de conclusão, então, será outro, né? Será de, no máximo, 3 anos. Então, eu posso ter... Tem duas situações aqui, né? Então, quando não for obra ou serviço de engenharia, for fornecimento ou serviço comum, é até um ano prorrogável por igual período. Então, no máximo, 2 anos. Quando for obra ou serviço de engenharia, eu tenho aí a possibilidade de, no máximo, 3 anos. Então, em tese, eu poderia fazer por 1 ano e prorrogar mais 2 vezes, para alcançar o limite de 3 anos. Outro ponto importante é a alteração extraordinária do contrato já em execução. E o que acontece, por exemplo, né, a MP pensou nisso, um bom pensamento, né? Eu estou lá, volta aqui comigo, eu estou lá executando o meu contrato da 14133 até da 8666, nós estamos em maio de 2024, ainda tem contrato da 8666 sendo executado, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje tem, né? Vem a calamidade pública e aí, o que eu faço? Como é que eu executo o meu contrato? Eles vão ter alguma alteração? Inovando, e essa é uma inovação saudável, a MP trouxe o seguinte dispositivo, veja comigo. Os contratos em execução na data de publicação do ato autorizativo específico desta medida provisória poderão ser alterados para enfrentamento das situações de calamidade pública, mediante justificativa, ou seja, de que ele é necessário. Tem que dizer que aquele contrato é necessário para enfrentar a calamidade pública. Desde que haja concordância do contratado, obviamente que ele, o contratado tem que estar ciente e tem que aceitar esta alteração contratual, e em percentual superior da 8666 e da 14133, dos 25% a 50%. Então eu posso aditivar o meu contrato da 8666, da 14133, ao limite de 100% do valor inicialmente pactuado, né? Isso é muito importante. Então, se eu tinha lá, vamos imaginar, fornecimento de agulhas, seringas, colchões, combustível, medicamento, enfim, objetos que eu vou, obviamente, né, ter a necessidade num estado de calamidade, e eu poderia, na legislação comum da 8666 ou da 14133, aditivar, volta aqui comigo, aditivar em 25%, eu posso reconhecer a necessidade desse contrato, reconhecer que ele é importante para eu tentar resolver a calamidade, mostrar que o contratado aceita aditivar o contrato e fazer um aditivo de 100% do valor do contrato. É óbvio que se eu já aditivei aquele contrato anteriormente, vamos imaginar, eu já tinha feito um aditivo de 25%, me falta agora só o diferencial de 75%, tá? Não é 100% sobre o estado atual, é sobre o valor original do contrato. Então, eu tenho aí possibilidade de chegar a 100%, mas é uma excelente novidade para quem precisa ter um fornecedor rápido e com capacidade de entrega, né? Agora, a última exceção é, este objeto, essa alteração contratual não pode transfigurar o objeto do contrato. O que é transfigurar o objeto do contrato? Nos termos do Tribunal de Contas da União, é mudar a sua destinação, né? É mudar as suas características de destinação. Aí eu não posso realizar esse aditivo. Vamos voltar para a projeção. Também tenho a possibilidade de uma prorrogação extraordinária. Então, olha lá, prorrogar os contratos para além dos prazos estabelecidos da 8666 e da 14133 por no máximo 12 meses, contado da data de encerramento do contrato. Então, veja só, volta aqui comigo. Lá na 8666 eu tenho o prazo de 60 meses dos serviços contínuos, né? Então, prorrogável por até 60 meses e extraordinariamente por mais 12. Mesmo nessa situação em que o contrato já estiver na prorrogação extraordinária de mais 12, agora, pela MP, eu ainda tenho mais 12, tá ali, né? Por no máximo 12 meses, contada da data do encerramento do contrato. Na 14133, é óbvio que a gente não tem contrato ainda nessa situação, né? Mas vai que essa medida provisória se torna lei e fica aí, né, um bom tempo em vigor, né? Se eu tiver um contrato, fornecimento e serviços contínuos, né? Porque a nova lei trouxe a figura do fornecimento contínuo. Fornecimento e serviços contínuos. Com 10 anos de vigência, né, até 10 anos, eu posso prorrogar por ainda mais 12, né, com base no texto atualmente em vigor. Vai ser importante para os contratos agora, né, em maio de 2024, vai ser importante para os contratos da 8666 que estão se encerrando, estão próximos do encerramento. Vamos voltar para a tela. E o contrato, com o limite o contrato verbal, né, que possuía um limite muito pequeno, agora
tem um limite gigantesco, olha só. Firmar contrato verbal nos termos da nova lei de licitações, desde que o seu valor não seja superior a R$100 mil. Lembro que o texto original da 14133 lá em 2021 falava de 10 mil, né? Então agora são R$100 mil, nas hipóteses em que a urgência não permitir a formalização do instrumento contratual. Aqui também eu preciso de justificativa, volta aqui comigo. Aqui também eu preciso de justificativa. Não basta dizer, olha, vou realizar o contrato verbal até 100 mil e tocamos o pau. Não, eu preciso mostrar que não dá para celebrar o contrato formal, que eu não consigo cumprir o artigo 72, por exemplo, da nova lei em todo o rito, ou o artigo 18, né? Então eu vou direto para a contratação verbal, justifico, né? E aí faço um contrato com prazo de até um valor de até R$100 mil. Veja então que a medida provisória trouxe diversas inovações. Volto a dizer, são alterações pontuais, para situações pontuais, para um tempo pontual, e é isso que me preocupa na aplicação da medida provisória. As regras não são de difícil entendimento. O difícil aqui vai ser colocar na cabeça dos gestores públicos, da alta administração, principalmente dos municípios, que isso aqui não é a festa do boi, não é uma farra. Eu tenho limitações temporais, eu tenho limitações de pertinência e contextualização que precisam ser respeitadas, sob pena da gente verificar de novo o que está acontecendo com as autoridades, que lá na época da 13979 decidiram agir ao seu bel prazer. Tem muito prefeito sendo punido, tem muito gestor de contrato sendo punido, né? Então tomem cuidado com isso, apliquem corretamente as regras, tomem cuidado com a presunção de legitimidade da sua contratação e com a comprovação das condições, dos pressupostos de cada um desses itens de contratação. Se você ficar com dúvida, você entra em contato comigo na descrição desse vídeo e lá na bio do meu Instagram tem contato direto comigo, eu estou à disposição de vocês. O pessoal do Rio Grande do Sul já entrou em contato comigo também, estou ajudando dentro da minha possibilidade para que a gente possa todo mundo sair dessa situação e que tenhamos um futuro melhor e com boas licitações. Tchau!